Estamos de volta com Câmera Mais aqui na telinha da SIC TV e também da TV Gazin para todo o Brasil. E agora a gente fala sobre o ronco e a apneia do sono, que são problemas comuns que afetam a qualidade do sono de milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas vezes, aqueles que sofrem dessas condições acabam não conhecendo quais são os riscos associados e quais são as possíveis soluções. Afinal, roncar é algo normal? Todas as pessoas que roncam têm apneia? É sobre esse assunto que a gente fala agora no quadro Conversando com o Doutor. Muito bem, vamos falar então com os nossos convidados que estão aqui hoje. Vamos falar com o Dr. Milton Spolaor, que é otorrinolaringologista, vai explicar um pouquinho pra gente sobre a questão do ronco, da apneia, quais são as situações que a gente pode destacar sobre esse assunto. E a gente também está aqui com a nossa querida Thalita, isso? Aí, isso, perfeito. A Thalita tá junto com a gente aqui também e ela que é representante da Sonos e também vai falar um pouquinho, principalmente em relação a exames, em relação a toda uma outra situação que também está ligada à apneia do sono e também ao ronco. Vamos conversar então primeiro com o doutor. Tudo bem, doutor Milton? Tudo bem, Thales. Obrigado pelo convite. Vamos falar então, o que é a apneia do sono? Então, o que seria a apneia do sono? É muito comum na população as pessoas que roncam, né? E com o desenvolvimento da doença, como é que é a sequência? A pessoa começa roncando somente depois que toma uma bebida alcoólica ou está muito cansado. Aí depois, com o passar do tempo, principalmente se a pessoa for ganhando peso, o que acontece? A pessoa vai roncando quando fica de barriga para cima. Aí, de repente, está roncando em todas as posições. E a apneia, como é que seria isso? Então a pessoa está roncando, de repente tem uma pausa da respiração, né? Quem olha para ele falou, não, ele parou de respirar, como mostra ali a figura. As vias aéreas normais, né? A pessoa respirando, o ar passa pelo nariz, vai descendo ali pela garganta e chega até o pulmão. E quando a pessoa tem apneia, o ar passa pelo nariz, mas não consegue chegar ao pulmão, a pessoa para de respirar. E é dito apneia quando essa pausa é maior que 10 segundos. Então a pessoa realmente para, aí tem aquele susto e volta a dormir de novo. Isso faz o sono ficar fragmentado, dificultando a pessoa descansar. Entendi. Esse é aquele caso, então, que a pessoa acorda até com os batimentos mais... Perdão, os batimentos até um pouco mais fortes, acelerados, enfim, a pessoa acorda no susto. Na verdade, é uma resposta do corpo realmente tentando respirar de novo. A pessoa para de respirar, o que acontece? Aumenta o CO2, né, o gás carbônico dentro do organismo. Isso estimula o cérebro e o cérebro manda uma mensagem para o coração. Acelera aí. Aí dá aquela acelerada no coração e a pessoa tem um micro despertar. Às vezes a pessoa nem percebe que teve esse micro despertar, só dá uma... e volta a roncar até que de repente começa tudo de novo. É um ciclo, né? Melhora um pouco e depois volta a ter o mesmo problema. Quanto mais apneias do sono a pessoa tem por hora, maior o problema que ela vai ter. Então, até para tratamento é classificado a quantidade de apneias que a pessoa tem por hora. Existe o caso, por exemplo, da pessoa ter a apneia e não saber que tem? Existe. Então, principalmente as pessoas que moram sozinho, que não tem ninguém que veja que ela está roncando, que está tendo apneia, e também as pessoas que têm apneia e não roncam, que não é o mais frequente, né? Mas acontece. Então, se não tiver alguém prestando atenção no sono, a pessoa não percebe esse problema. Às vezes vai descobrir isso quando vai numa consulta no cardiologista, vê a pressão, e o cardiologista vê que tem pico de pressão durante o sono, né? Faz aquele exame do mapa que monitora a pressão. Então, aquela pressão que aumenta durante o sono, que é uma das consequências da apneia do sono, aí o cardiologista vai pensar, será que você não tem apneia? Aí encaminha pra gente para fazer o exame. Interessante. Deixa eu fazer um convite para quem está nos assistindo agora em Rolim de Moura e em Pimenta Bueno, porque agora na televisão você segue com a programação local da sua cidade, tá bom? Mas a gente segue no nosso canal no YouTube, youtube.com/canal SIC TV, tem a live do Câmera Mais para você seguir, acompanhando o assunto ronco e apneia, tá bom? Um abraço para você de Rolim e de Pimenta. Seguindo com o nosso programa, então a pessoa realmente pode ter esse problema para identificar. Identificando, sabendo, né, que se tem a apneia, o que é o recomendado a se fazer?
Então, a pessoa está roncando, está tendo apneia. A gente tem que ver aonde a apneia é uma obstrução da passagem do ar. A gente tem que ver aonde está essa obstrução. Às vezes a gente melhorando o nariz tem uma melhora da apneia. Às vezes a pessoa tem uma adenoide, uma carinha lá atrás do nariz, né? Que pode ser responsável pela apneia, principalmente nas crianças. Às vezes tem uma amígdala grande, que é aqui na garganta, um pouco mais embaixo, né? Que tem a apneia. Então, e às vezes é a laringe, né? Na criança, geralmente, a criança que tem muita apneia, ela melhora com cirurgia. No adulto já não é tanto questão de cirurgia, é mais questão do controle de peso, exceto algumas situações pontuais, como uma amígdala grande, um desvio de septo, que pode melhorar um pouco a cirurgia, né? E aí vai precisar fazer os tratamentos, que a Thalita vai comentar, que tem desde o CPAP, que é uma máscara que parece um inalador que a pessoa dorme com ela, ou até mesmo um aparelho de dentista, que empurra um pouquinho o queixo para frente durante o sono, fazendo desobstruir essa área da garganta. Então, vai depender do grau de apneia, o número de apneia que a pessoa tem por hora. Interessante. E para isso é necessário, então, ter esse diagnóstico correto, esse diagnóstico preciso. E é por isso que a gente está aqui agora com a Thalita Dourado, que é representante da Clínica Sonos, e vai explicar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que vocês fazem por lá, né? E isso está totalmente ligado, né, a esse procedimento, a esse exame, enfim, a poder identificar onde que está esse problema na apneia. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada, Thales. Telespectador, a gente tem vindo algumas vezes aqui justamente para alertar a população sobre o risco do ronco e apneia. Muitas pessoas falam assim, eu nunca soube desse exame polissonografia. Existe a polissonografia onde você ainda dorme no laboratório, passa a noite lá, porém para o ronco e apneia nós já temos o exame mais moderno, que o paciente dorme em casa, tá? É um sensor inteligente, onde o paciente vai monitorar a noite do paciente, ele vai para casa e retira no dia seguinte. Em seguida sai o laudo. Quem pode fazer esse exame? Qualquer idade, qualquer pessoa pode fazer esse exame. Você também precisa que o médico passe esse exame. Você pode solicitar ao médico. Eu quero ver se eu tenho ronco ou apneia. E muitas vezes, como o doutor falou, muitas vezes o paciente tem apneia e não tem um ronco. Ou tem um ronco, mas não tem apneia. Só quem vai definir isso é o exame. Esse exame tem que fazer anualmente. É um exame que toda a população deve fazer. Esse exame, ele é incômodo? Não, ele hoje já está mais moderno. Ainda existe o exame que o paciente dorme no laboratório, onde ele fica cheio de eletrodos, fica no cérebro. Porém, para o ronco e apneia, não necessita tanto desses... Porque acaba o paciente ele não dormindo. Ele reclama no outro dia que não conseguiu fazer o exame porque não dormiu na sua casa. Então, a modernidade já veio justamente para o exame ficar fidedigno para esse paciente do ronco e apneia. Ai, perdão, pode falar. Não, porque a apneia, ela causa muitas queixas no outro dia. E muitas vezes vai ao médico e o médico trata a queixa. E aí, às vezes, a causa é a apneia e só fica sendo paliativo. Porque se pensarmos que o nosso corpo precisa de energia no outro dia e se o paciente ele não consegue chegar no sono profundo para recuperar energia, no outro dia ele precisa de energia. Então, ele vai recuperar alimentando, com os alimentos. E o corpo entende que é energia e reserva. Então, ele não vai conseguir fazer o controle do peso. Então, esse já é um sinal. Paciente com irritabilidade, dor de cabeça que não passa, pressão alta, arritmia durante o dia, durante a noite, né? Eu acordo muito para tomar água e ir ao banheiro. Nada mais é que também é um sinalizador que o paciente tem uma apneia, porque o corpo acelerou tanto que ele precisou, quando ele acordou, despertou, precisou tomar uma água e ir ao banheiro. Então, isso aí também já é um sinalizador para realizar o exame de polissonografia. Em quanto tempo sai o laudo? O laudo sai no dia seguinte. Sai no dia seguinte porque nós estamos com o equipamento mais moderno. Então, o paciente entrega o equipamento e no período da tarde ele já recebe o laudo, onde ele já pode voltar para o médico e assim determinar um tratamento. A Clínica Sonos, além desse tratamento em relação como é que é o nome? Polissonografia, né? Polissonografia. A gente fala assim, que a gente descobre o problema, mas também a gente trata o problema. Isso, aí que eu queria saber como é que funciona, se vocês, quais são os tratamentos que vocês acabam oferecendo. Tá. O exame ele vai detectar se realmente o paciente parou de respirar à noite, para que ele não, para evitar essas queixas. E um dos tratamentos que nós temos é a terapia com o CPAP.
É um equipamento como se fosse um nebulizador, mas não é um nebulizador, e a gente loca esse equipamento para que o paciente ele tenha essa experiência, tá? Existem vários tratamentos. Quem vai definir esses tratamentos é o médico que está acompanhando. No nosso caso, são os otorrinos que estão lá na clínica. E vai determinar, porque existe uma escala de apneia, né? Se você parar de respirar 5 vezes por hora de sono, desde que seu coração não acelere muito, está dentro do parâmetro leve. E assim vai aumentando. Parou de respirar 15 vezes por hora, 30 vezes por hora, porque nosso coração, quando nós estamos no estágio de relaxamento, dormindo, vai ali para 60, 70, não é isso, doutor? Exatamente. E aí, quando o paciente para de respirar, o coração acelera, vai a 120, 130. Então, assim, é como se ele estivesse fazendo um exercício dormindo. Então, por isso as queixas no outro dia. E esse equipamento CPAP, hoje ele é considerado o equipamento mais assertivo para o ronco e apneia. Porque a máscara não incomoda, o equipamento não faz barulho, por isso que nós locamos esse equipamento para que o paciente ele tenha essa experiência. E nós temos tido sucesso, porque como é uma terapia que ele faz à noite, chegando assim no sono profundo e recuperando a energia, geralmente no período de locação ele já consegue emagrecer ali 3, 4 quilos. Então, o paciente é um dos tratamentos mais assertivos, ele já consegue sentir o benefício no dia seguinte. Que maravilha. Sim, doutor Milton. Desculpa, Thalita. É tão interessante esse exame que a pessoa que tem uma apneia bem acentuada, depois que ela dorme com o aparelho, ela fala assim, nunca dormi tão bem na minha vida, nunca descansei tão bem na minha vida. Então não é 1 ou 2 pacientes que falam isso, são vários pacientes que dão esse depoimento. Muito bem, e tem muita gente que sofre em relação ao ronco e muitas vezes não imagina que o problema pode ser até maior, né? Não só relacionado ao ronco, mas também tendo os problemas em relação à apneia. Enfim, quem quiser saber mais detalhes, quem precisar de uma consulta, tirar alguma dúvida, como é que pode fazer, doutor Milton? Então, a gente atende ali na Clínica Otto, né, que eu acredito que eles vão botar ali na televisão o telefone, né, e tem as nossas mídias sociais, né, clínica, ali ó, os telefones, né, estão à disposição da população, né, quem tiver alguma dúvida, se identificou com algum dos comentários que foi feito aqui, a gente está aí para atender vocês. E sendo necessário fazer o exame do CPAP, né? O CPAP é um dos tratamentos. CPAP. Então, nós temos até, inclusive, pacientes que o marido estava dormindo na sala por causa do barulho. Olha só, e imagina. a esposa no quarto. E com a terapia com CPAP, já voltaram para o quarto. Que maravilha. Então, que assim, coisa vamos legal. fazer, pode fazer o exame, tendo a apneia, a gente já entra com a terapia com CPAP. Tá vendo só? E aí, né, sendo identificado que haja essa necessidade através dos profissionais da Clínica Otto, já será redirecionado lá também para a Clínica Sonos. Que maravilha, gente. Obrigado pela presença de vocês, pela visita, falando mais uma vez sobre esse assunto, que inclusive causa discórdia entre casais. Imagina só você ter que dormir no sofá da sala porque a sua mulher não consegue aguentar ser roncando. Então, pelo amor de Deus, entre em contato com a Clínica Otto. Esse foi o nosso quadro, Conversando com o Doutor. Conversando com o Doutor. Oferecimento Clínica Otto, Centro de Otorrinolaringologia de Rondônia. Tá aí, semana que vem a gente traz uma nova temática, então, para ajudar você a melhorar a qualidade do seu sono, sua qualidade de vida, enfim, sempre com boas dicas e ajuda de especialistas aqui no nosso programa. Faça parte da nossa família. Clique no botão inscreva-se. Vai lá.